E a todos. Eu agradeço muito o convite, as palavras tão gentis. Queria dizer que realmente é uma honra estar aqui presente com esse grupo tão especial. E eu queria apresentar para vocês um pouquinho da minha experiência de cápsula endoscópica, das principais abordagens, né? Como é que a gente utiliza esse método. Vamos ver se passou. Espera aí. Então, o exame da cápsula endoscópica, ele é o exame de primeira linha na suspeita de hemorragia digestiva do intestino médio, né? Apesar de pouca gente saber, mas ele já é disponível desde o ano 2000, inclusive no Brasil. A grande dificuldade de acesso seria pelo custo, porque a gente usa uma microcâmera descartável, é um exame onde a leitura desse exame é bastante demorada, é trabalhosa, então não é um exame de baixo custo, né? Mas isso, a partir desse ano, houve uma modificação. A partir de 1º de abril, não é mentira, né? Esse exame foi incluído no rol da ANS para cobertura dos planos de saúde. Então, um exame que seria pouco acessível por não ser coberto pelos planos de saúde, a partir de agora, de 1º de abril, os planos de saúde são obrigados a cobrir na investigação do sangramento obscuro. Como é que é feito esse exame? Ele pode ser feito tanto em pacientes internados quanto em paciente ambulatorial. A gente tem essa microcâmera descartável, do tamanho de um comprimido de vitamina grande, né, como um complexo vitamínico ou um clavulin, mais ou menos. Ele vai tirando fotos a cada 6 fotos por segundo, uma bateria de mais ou menos 12 horas e um método que tem uma acurácia de 70%. É um exame simples, não exige grandes preparos para a gente fazer. Então, na véspera do exame, o paciente faz uma dieta líquida sem resíduo, usa simeticona, né? Ele chega à clínica ou ao hospital no dia do exame, aonde nós vamos colocar esse sensor abdominal, que vai capturar as imagens da cápsula por onda de rádio. Sempre me perguntam se é Wi-Fi, por onde é, são ondas de rádio, e vai transmitir essas imagens para esse gravador de imagem. Eu costumo, quando eu explico para o paciente, explicar como se fosse o exame do Holter, que a gente coloca aqueles sensorizinhos e o paciente fica com o aparelhinho preso numa bolsinha ao longo do dia. O paciente vai deglutir a cápsula. Para aqueles que tiverem dificuldade de deglutição, a gente pode posicionar a cápsula por endoscopia digestiva, mas a maioria dos pacientes deglute muito bem. O paciente segue as atividades habituais dele do dia. Ao final do dia, ele retira esse cinturão dos sensores, o gravador de imagem, e a gente vai confeccionar esse vídeo para fazer uma leitura. A gente grava, em média, entre 9 e 12 horas, a gente faz de 9 a 12 horas de gravação, e depois a gente faz a leitura desse vídeo. Quero que os senhores fiquem à vontade, se tiverem alguma dúvida e precisarem interromper, não é problema nenhum. Essa é a qualidade das imagens obtidas pela cápsula, né? Então, imagens do estômago, do intestino delgado, imagens do cólon, para mostrar que é uma imagem muito semelhante àquelas imagens que a gente vê na endoscopia digestiva alta e da colonoscopia. A qualidade muito semelhante. Para a gente ilustrar as principais indicações da cápsula, eu não quis fazer uma aula muito convencional, indicações assim, assado. Então, eu trouxe pequenos casos clínicos que a gente consiga demonstrar a aplicabilidade desse exame. Então, o primeiro caso é uma mulher de 80 anos que apresentava um quadro de anemia ferropriva. Já tinha sido submetida a várias endoscopias digestivas altas e colonoscopias que foram normais. Então, foi solicitada o exame da cápsula endoscópica, que identificou essa angiectasia no jejum. Uma lesão vascular igual a que a gente vê na endoscopia digestiva alta e da colonoscopia. Esse outro era um senhor de 78 anos, que apresentava uma anemia ferropriva, que já tinha sido submetido a uma endoscopia digestiva alta e uma colonoscopia que também não identificaram o ponto de sangramento. Foi solicitada a enteroscopia por cápsula e a gente identificou algumas lesões vasculares.
Então, o sangramento oculto, ele corresponde até 10% das hemorragias digestivas e vai ser a principal indicação para a realização da cápsula endoscópica. O sangramento obscuro, ele pode ser oculto, o sangramento oculto ele pode ser obscuro, manifesto apenas como anemia ferropriva, e a indicação da cápsula seria, segundo as sociedades americana e europeia, para a gente indicar a cápsula endoscópica após repetir a endoscopia digestiva alta e a colonoscopia. Já no paciente com sangramento obscuro, oculto, visível, aonde ele vai apresentar melena ou hematoquesia, a cápsula deve ser indicada o mais rápido possível, de preferência nos primeiros 3 dias da exteriorização do sangramento. Isso aumentaria muito o rendimento do exame, a chance da gente fazer um diagnóstico. E a principal etiologia do sangramento oculto são as angiectasias. Então, esse é um rapazinho, menino de 14 anos, que interna com quadro de enterorragia maciça, faz uma endoscopia normal, uma colonoscopia que não identificou o sítio de sangramento no cólon e via sangue vindo do íleo. Ele foi submetido a uma cápsula endoscópica no dia seguinte. Desculpem, é só porque aparece para mim a barrinha das pessoas, eu não consigo ver a imagem. Deixa eu ver se eu consigo diminuir. Me perdoe, que eu consigo passar o mouse aqui na imagem. E aí foi submetido a uma cápsula endoscópica, e o que nós vimos? Aqui, um divertículo de Meckel, com uma úlcera bem na entrada do ósseo diverticular. Ele foi submetido à cirurgia e confirmou esse divertículo de Meckel ulcerado. Então, mostrando a importância da gente realizar a cápsula endoscópica o mais breve possível. Talvez a gente não, se fizesse essa cápsula 1 mês depois, talvez a gente já não identificasse mais essa lesão ulcerada. Esse é um senhor de 60 anos que internou por conta de uma colicistite e evoluiu com uma melena durante a internação, e ele referia um uso recente de anti-inflamatório. Fez endoscopia e colono nessa internação, no dia seguinte, a cápsula endoscópica. Nesse exame, nós observamos várias lesões como essa, erosões com esse halo de enantema, típicas de lesões de anti-inflamatório. Mas, para nossa surpresa, a cápsula conseguiu capturar duas fotos apenas dessa lesão elevada, com uma área de úlcera, e que a nossa impressão é que pudesse ser uma lesão subepitelial, tipo um giz ulcerado. Esse paciente foi operado e essa lesão era um divertículo de Meckel evertido e ulcerado. Então, a cápsula teve importância no diagnóstico e no prognóstico desse paciente. Mas essa situação, um paciente de 74 anos, portador de insuficiência renal crônica, ele usava imunossupressores, internou com quadro de pneumonia, evoluiu com dor abdominal e hematoquesia. Fez uma endoscopia e uma colono normais, assim que tirou o aparelho da colono, foi só o paciente acordar, foi realizada a cápsula endoscópica. O que nós vimos? Uma úlcera extensa no ilho terminal, com pontinhos, com sinais de sangramento recente. Essa cápsula ficou retida, essa cápsula não passou dessa área durante o tempo de gravação. Esse paciente evoluiu com sangramento maciço e foi operado. E a peça cirúrgica evidenciou tratar-se de uma úlcera, uma enteropatia por citomegalovírus. Então, mostrando nessas situações que a cápsula precoce pode fazer diferença para o paciente. Esse é um outro caso, que é um paciente de 33 anos, masculino, é um médico, que procurou um gastroenterologista e um proctologista porque ele tinha uma constipação e uma dor abdominal de longa data. A princípio, parecia ser uma síndrome do intestino irritável, até que ele evoluiu com uma fístula perianal. E aí a gastroenterologista dele pediu uma calprotectina fecal, que, para surpresa dela, veio de 1.100, ela repetiu, e esse exame foi confirmado. Então, um paciente com sintomas muito inespecíficos, que, como evoluiu com uma fístula perianal, fez uma calprotectina, e aí ela pediu uma endoscopia e uma colonoscopia, que foram normais. Foi solicitada, então, uma enterorressonância, que foi avaliada pelo Dr. Antônio Eiras, e que ele disse que identificava uma área de espessamento, aqui onde estão as setinhas, uma área de espessamento curta no jejum, e que para ele isso era um espessamento muito inespecífico, que ele não identificava
nenhuma alteração importante, nenhuma neoplasia, linfoma, nem doença de Crohn. Incomodada com essa calprotectina alta, foi solicitada uma enteroscopia por cápsula. E aí o que nós observamos? Úlceras longitudinais no jejum, úlceras extensas. E aqui nessa imagem a gente pode ver que essas úlceras longitudinais estavam dando uma configuração dos cobblestones, né? Aquelas nodularidadezinhas, o aspecto de pedra de calçamento. Foi iniciado, então, um tratamento com Humira para esse paciente. E qual o papel da cápsula endoscópica na suspeita da doença de Crohn? Né? Tanto a Sociedade Americana, que é a ASGE, quanto o Grupo de Estudos de Doença Inflamatória Europeu, que é o ECO, eles recomendam que na suspeita de Crohn, a cápsula estaria recomendada após uma colonoscopia mais um exame radiológico negativos. Então, a gente deveria fazer uma colono, uma enterografia ou uma enterorressonância negativos, e se a nossa suspeita clínica ainda permanecer, seja porque o paciente tem sintomas clínicos sugestivos ou manifestações extraintestinais, febre, artralgia, lesões cutâneas, e marcadores inflamatórios alterados, VHS, PCR, uma calprotectina, nessas situações a cápsula teria um importante papel diagnóstico complementar na doença de Crohn. Então, retornando a esse caso, foi iniciada a adalimumab para esse paciente, aquela dor abdominal dele, que era muito inespecífica, desapareceu, e ele ganhou até bastante peso. A gente brincou com ele que agora tinha que tomar conta, senão ele ia parar na cirurgia bariátrica. E um ano depois, então o exame era de 2019, um ano depois foi solicitada uma enteroscopia por cápsula para controle, e os senhores podem ver aquelas áreas das úlceras longitudinais, tudo cicatrizado, aquele aspecto do cobblestone, mas sem aquelas úlceras que permeavam. Então, essa aqui é a mesma área do outro exame, sem úlcera nenhuma ativa. Então, a cápsula contribuiu para o diagnóstico e aqui a gente conseguiu avaliar também o segmento desse paciente. Já essa outra paciente era uma paciente com doença de Crohn, com diagnóstico já conhecido. Ela tinha um fenótipo inflamatório do delgado, já de 2 anos, ela mantinha um desconforto abdominal e ela estava usando budesonida e azatioprina. Fez uma enterotomografia que apresentou apenas um espessamento do delgado inespecífico. E a cápsula endoscópica mostrou no delgado ainda bastante inflamação, modificando o curso do tratamento. Então, a budesonida com a azatioprina não estavam sendo capazes de controlar a atividade inflamatória, então foi iniciado o biológico para essa paciente. E qual o papel, então, na doença da cápsula endoscópica, na doença de Crohn estabelecida? Né? Ela é capaz de avaliar a extensão da doença, né? A gente sabe que 80% dos pacientes com doença de Crohn podem ter acometimento do delgado, sendo que em 1/3 deles, a doença vai ser restrita ao intestino delgado. Ela é capaz de avaliar atividade de doença e cicatrização da mucosa. Então, a gente tem já scores validados para a cápsula. Deixa eu achar só meu cursor. Então, esse score de Lewis, inclusive, ele faz parte do software da cápsula endoscópica. Então, a gente consegue ir pontuando os achados endoscópicos para avaliar a atividade da doença de Crohn. E a vantagem da gente ter outros métodos em relação à cápsula, como a enterorressonância e a enterotomografia, é que eles não avaliam só a doença luminal. Eles são capazes de avaliar os achados extraluminais, né? Então, para a doença luminal, a sensibilidade dos achados da cápsula são semelhantes a uma enterorressonância, a uma enter-UTC, mas é um método que não é capaz de avaliar engurgitamento de vasos, linfonodomegalias, espessamento da parede. Então, ele é um método complementar aos exames de imagem. E a gente tem uma preocupação, né? Nos pacientes com doença de Crohn conhecida, fazer uma cápsula de delgado, há um risco real de retenção dessa cápsula, né? A chance de uma cápsula endoscópica ficar retida na população normal ou na suspeita de doença de Crohn é em torno de 1,6%. Já nos pacientes com doença de Crohn estabelecida,
esse risco chega até 13%. Mas, embora esse risco aumentado, quando isso acontece, na maioria das vezes, os pacientes são assintomáticos. A cápsula não vai ficar presa numa eventual estenose, né, e causando uma obstrução aguda. Em geral, ela não consegue ultrapassar e ela fica lá nadando naquela área da estenose. Ela fica indo e vindo de acordo com a peristalse. Mas a gente tem como prevenir a retenção da cápsula. Né? Como? Através de um exame com contraste antes do exame da cápsula endoscópica. Se uma enterografia, uma enterorressonância descartam a obstrução intestinal, a gente pode fazer o exame da cápsula ou o uso dessa cápsula de patência, que é uma cápsula teste. Eu já mostro para os senhores como é que ela funciona. Então, esse é um rapaz de 37 anos, que tem uma dor abdominal e anemia há 6 anos. Ele é um caso antigo, ele tinha um trânsito delgado normal, era um paciente do SUS, e uma tomografia normal, e foi solicitada uma cápsula endoscópica. O que nós vimos? Várias estenoses ulceradas, e essa cápsula ultrapassou algumas estenoses até que essa cápsula ficou retida. E aí esse paciente recebeu o diagnóstico de doença de Crohn e começou a ser tratado. Inicialmente com corticoide, depois passou para o infliximab, né? E essa cápsula não foi eliminada. Ao longo do tempo foi solicitada uma enteroscopia por balão para ver se a gente conseguia capturar essa cápsula. A enteroscopia por balão ficou retida em estenoses superiores. Esse paciente ficou assintomático com infliximab, apesar da presença da cápsula, né? Depois de alguns anos, mais ou menos uns 3 anos, ele começou a evoluir com quadros de suboclusão devido a essas múltiplas estenoses, e ele foi operado. E aí, o exame foi em 2013, o diagnóstico. Em 2016, ele foi operado lá no Pedro Ernesto e foi retirada a cápsula endoscópica ainda intacta. Então, mostrando que, apesar do risco da cápsula ficar retida, não houve, ela não partiu, não teve nenhuma maior complicação. Esse paciente fez uma ressecção do delgado e mais 8 estenoplastias, mostrando que era uma doença muito grave mesmo. E ele está muito bem, ele continua sendo paciente lá do ambulatório e ele está muito bem. Esse é um rapazinho de 17 anos, um menino com doença de Crohn de muito tempo. Ele mantinha uma anemia ferropriva, apesar do tratamento com adalimumab, né? Ele não tinha diarreia, não tinha dor abdominal. A manifestação dele naquele momento era apenas anemia. Depois de descartada outras causas para anemia, ele foi submetido a uma colonoscopia que não mostrava atividade de doença e fez uma ressonância para avaliar a atividade, que teve uma suspeita de uma estenose no ilho terminal. Então, a proposta era, vamos fazer uma cápsula endoscópica para ver por que ele está tendo uma anemia. Como essa ressonância tinha essa suspeita da estenose, mas ela não era capaz de fechar o diagnóstico da estenose, nós fizemos, então, a cápsula de patência, essa cápsula teste. Os senhores podem ver aqui. E depois de 36 horas, essa cápsula ainda não tinha sido eliminada. Isso mostra que a gente não poderia fazer um exame de cápsula endoscópica nesse paciente pelo risco de retenção. E o que é essa cápsula de patência? É uma cápsula teste, do mesmo tamanho e peso de uma cápsula endoscópica, da microcâmera. Ela é feita de bariolactose, então, se ela não for eliminada em 30 horas, ela vai começar a se dissolver. Então, não vai ter risco de retenção para o paciente, né? E a gente pode acompanhar essa eliminação dela por radiografias seriadas a cada 12 horas. Precisamos usar a cápsula de patência para todo mundo? Não, não precisa usar a cápsula de patência para todo mundo. Uma enterorressonância já seria uma ótima avaliação da patência do intestino delgado antes de um exame de cápsula. Então, esse aqui é um estudo que fez essa comparação com 57 pacientes, né? Fizeram ressonância ou a cápsula de patência, que se mostrou que a ressonância teria até maior sensibilidade e valor preditivo negativo para avaliar a estenose. Então, a gente abordou as principais indicações da cápsula endoscópica, a investigação do sangramento oculto, na suspeita do Crohn e no Crohn já estabelecido.
Mas existem outras indicações menos frequentes, as suspeitas de tumores, acompanhamentos de poliposes e na suspeita de refratariedade de algumas síndromes desabsortivas, como a doença celíaca. Aqui são alguns casos de tumor identificados na cápsula, alguns pólipos identificados também. Muitas vezes, pequenos pólipos são achados do exame. O paciente vai fazer por conta de uma anemia e a gente pode encontrar pequenos pólipos, mas a gente também pode indicar em algumas poliposes para tentar identificar, para a enteroscopia por balão, pólipos maiores, qual a rota a seguir para retirar pólipos maiores. Esse último caso que eu trouxe foi um caso bastante desafiador, é um caso do ano passado, então eu gostaria de dividir a minha dificuldade diagnóstica desse paciente com os senhores. Era um rapaz de 40 anos que tinha uma diarreia importante há mais ou menos um ano, uma perda ponderal importante, tinha um IMC de 19, uma anemia muito grave. Ele recebeu um diagnóstico de doença celíaca após um exame de antitransglutaminase positivo, o valor de referência é 20, e fez uma endoscopia e uma colona com biópsias tanto de duodeno quanto de ilho, diagnósticas de doença celíaca. Esse paciente não melhorava com dieta, ele foi realizada uma enterorressonância dele, que identificou espessamento do delgado, poupava o ilho terminal, 2 áreas de intuscepção, mas que não viu nenhum tumor justificando isso. E ele mantinha a dieta, era um paciente bastante rigoroso no cuidado da dieta, ele mora sozinho, ele trocou fogão, ele trocou panela, todos os utensílios domésticos, ele era muito determinado a seguir a dieta. E mesmo assim, ele não melhorava, sempre um abdômen distendido, não ganhava peso, mantinha anemia grave, deficiência de vitamina, e no primeiro exame ele tinha uma hipergamaglobulinemia. Foi encaminhado para o hemato, fez alguns outros exames, análises histológicas das biópsias, e o hemato afastou a linfoma para ele. Esse paciente mantinha uma transglutaminase elevada, mesmo depois de um ano de dieta. Ele fez mais 2 endoscopias com biópsia de duodeno, que foram confirmatórias para a doença celíaca. Fez uma nova enterorressonância para descartar alguma neoplasia, um linfoma, um adenocarcinoma de delgado, né, mantendo esses sintomas que afastou essa enterorressonância, e a hipótese diagnóstica para ele era de uma doença celíaca refratária. Então, foi iniciado corticoide, prednisona, 1 miligrama por quilo, durante um mês, com desmame gradativo. Esse paciente melhorou dos sintomas abdominais, mas assim que se retirou o corticoide, os sintomas retornavam. E aí, foi solicitada uma enteroscopia por cápsula para ele. E foi esse exame que eu fiz. Então, o que a gente vê? No delgado proximal, a gente identifica pregas muito espessadas, uma mucosa muito branca, sugestiva de ectasia linfática exuberante. Os senhores podem ver esses pontinhos aqui, são as aberturas glandulares. E a gente vai ver que elas são muito irregulares, umas compridinhas, umas pontilhadinhas. Então, aberturas de criptas muito irregulares. Aqui dá para a gente ver melhor. Ó. E uma superfície nodular da parede, né? Havia umas áreas polpadas, que na imagem não apareceu bem, então que a gente achavam que eram as áreas polpadas de linfangiectasias, mas a gente não podia afastar que não fossem lesões planas, alguma neoplasia associada, né? Embora, à medida que a gente ia progredindo, aqui a gente vê muita ectasia linfática, mas sem esse espessamento das peças, das pregas. Quando a gente migrou para o ilho, a gente vê um edema de vilosidade, elas estão mais gordinhas do que o habitual, mas não tinha mais aquele aspecto de ectasia linfática exuberante, nem as pregas espessadas. Esse aspecto não é característico de doença celíaca, né? Então, nós questionamos, pode ser doença celíaca refratária? Sim, mas a gente questionou se isso não poderia ser um IPSID, né? Uma macroglobulinemia de Waldenstrom, ou uma doença de Whipple. Se os senhores me perguntaram qual a sua experiência com essas outras doenças, eu respondo, não tenho experiência com essas doenças, então foi muito desafiador para a gente saber como seguir com esse paciente. Então, nós pedimos uma enteroscopia por duplo balão, para a gente tentar biopsiar mais distal, já que o duodeno não tinha tanta alteração quanto o jejuno, né? E a gente tinha muitas biópsias por endoscopia digestiva alta. E
como a gente tinha dúvida desse diagnóstico, né, será que é realmente doença celíaca? Mas ele tinha vários anticorpos antitransglutaminases positivos, nós pedimos o HLA DT2, DT8, que, para nossa surpresa, foi negativo. Então, apesar de tudo isso, esse paciente, ele, na verdade, não tinha doença celíaca. Fizemos essas biópsias do jejum e o diagnóstico saiu como macroglobulinemia de Waldenström, e esse paciente está fazendo quimioterapia, e a gente vai aguardar como é que vai evoluir a resposta. Existem outras cápsulas, além da cápsula de Delgado, né? Uma cápsula para o trato gastrointestinal superior, ela poderia ser usada no acompanhamento de varizes, os artigos falam que principalmente nessa época de pandemia, para o paciente não ser submetido a várias endoscopias digestivas, mas isso é muito caro, né? Para a gente ter, talvez, nem tanto benefício, né? Não acho que não é a nossa realidade. A cápsula de cólon, ela é uma realidade, ela é disponível, ela tem 2 câmeras, os trabalhos iniciais mostram uma acurácia semelhante à da colonoscopia para identificar pólipos, mas ela tem um grande problema. O preparo intestinal tem que ser muito mais sacrificante para o paciente. A gente precisa que esse preparo esteja muito mais limpo, o intestino muito mais limpo do que numa colonoscopia normal. Então, a gente fala, o paciente que não tolera preparo, o paciente que não tolera sedação, vamos fazer a cápsula de cólon. A gente vai precisar que o paciente tenha um preparo mais caprichado, talvez mais difícil, né? E ainda são necessárias mais evidências para a gente ter certeza que ela é idêntica à acurácia da colonoscopia. A cápsula de cólon também é uma cápsula com 2 câmeras. A cápsula de Crohn é uma cápsula com 2 câmeras e que ela serviria para a gente fazer uma panendoscopia. Aquele paciente com Crohn, que a gente poderia usar uma cápsula para olhar tanto o delgado quanto o cólon. A gente hoje consegue fazer isso com a cápsula de cólon, ativar ela no intestino delgado para fazer essa análise, se for necessário. E o que a gente espera no futuro próximo? A inteligência artificial aplicada à cápsula endoscópica, assim como aos métodos de endoscopia digestiva alta e a colonoscopia. Os trabalhos atuais já existe inteligência artificial para a cápsula em estudos. Os resultados iniciais mostram que a análise do vídeo é semelhante à análise humana, mas ela agrega um menor tempo de leitura do vídeo. E isso poderia ser muito importante para a gente reduzir a fadiga do médico, diminuindo com isso a perda de imagens, deixar de identificar algumas imagens, como aquele paciente do divertículo de Meckel invertido, que a gente só tinha 2 imagens em 10 horas de gravação, né? Então, isso facilitaria bastante. Esses programas precisam estar integrados nos softwares da cápsula, e eu acho que isso é só uma questão de tempo. Eu queria agradecer muito pelo convite, eu espero que eu não tenha sido muito rápida falando, e queria convidar todos vocês para participar do Gastrem, que vai ser agora em agosto, o programa todo virtual para poder associar a nossa rotina de trabalho e assistir às palestras. Muito obrigada, eu estou à disposição para qualquer dúvida. Muito obrigado, doutora Bárbara. Acho que de uma forma bastante objetiva, né, e recheada com vários casos clínicos, o que facilitou mais ainda a compreensão. Você nos mostrou bem o método, suas limitações, né, suas técnicas e o seu futuro, né? Eu acredito que você conseguiu fazer isso de uma forma bastante abrangente e apresentou uns casos desafiadores realmente, né? Então, Bárbara, eu vou abrir para discussão aqui, mas eu queria começar perguntando Claro. coisas, né? Primeiro, o custo desse exame e a cobertura dos convênios, de um modo geral, né? Segundo, saber aonde no Grande Rio e aqui em Niterói é feito esse exame, né? Bom, terceiro, uma dúvida que eu fiquei. Aquele caso que tinha várias estenoses que reteve a cápsula, o diagnóstico das estenoses era por qual doença? Era suboclusão por bridas, aderências, ou era alguma outra doença parietal? Então, vou começar pela terceira pergunta. Né? Mas tudo bem. Então, aquele paciente foi doença de Crohn, aquele paciente das estenoses, o diagnóstico foi de Crohn, e ele está muito bem usando biológico, mesmo tendo que ter sido operado, e ele não foi operado por conta da cápsula retida, ele foi operado
por conta da doença dele, de múltiplas estenoses. Mesmo a gente tendo cicatrização da mucosa, ele mantinha quadro de suboclusão, e aí ele foi operado, foi doença de Crohn, aquele terceiro caso. Exames até abril, eles não fazia parte do rol da ANS, né? E aí, a partir de agora, de abril, passou a fazer parte do rol da ANS. O exame como um todo, ele custa em torno, claro que depende de onde a pessoa vai fazer, em torno de R$6.000, porque a cápsula endoscópica hoje custa 2.800. A empresa jura que daqui a um mês ela vai passar para 3.700. A gente tem um grupo pequeno de médicos que fazem cápsula, a gente briga com os representantes, fala que eles vão inviabilizar o método, né, porque não é barato, eles falam que o problema é o dólar, acredito, mas hoje essa cápsula custa R$2.800 para o paciente comprar diretamente junto com o fornecedor, né? O exame todo em torno de mais ou menos R$3.000. Aonde faz? Aqui em Niterói não é para reserva de mercado, não, mas eu não conheço outro grupo que faça. A gente faz lá na clínica. No Rio, algumas clínicas fazem, né? Endovil, Gastroendo, são clínicas que fazem exame de cápsula endoscópica. A Fabiana Sartori, da Endovil, a gente começou a fazer cápsula junto em 2010, então a gente ficou fazendo todos os exames de lá junto até uns 3 anos atrás, até eu passar a fazer consultório só em Niterói. Então, eles cobrem os hospitais para cardíaco, São José, Américas, e tem o pessoal da Redditor também, o César Amorim, que também faz na Redditor. Mas aqui em Niterói, eu realmente não é reserva de mercado, eu não conheço outro grupo que faça. E qual foi a outra pergunta? Custo. A Unimed, aqui em Niterói, a Unimed Leste Fluminense já autorizava, já há muitos anos, para os pacientes deles, então, pacientes do Rio, eles pediam para fazer o exame no Rio, que não é um exame de baixo custo, então, os pacientes da Leste Fluminense passavam por uma auditoria médica, né? O paciente leva o relatório, passa por uma análise, se realmente tem indicação, eles autorizam já há bastante tempo o exame da cápsula, mas agora os outros convênios vão ter que autorizar também. Esqueceu alguma pergunta? Tem perguntas aqui no chat, ó. Oba. Então, Murilo está perguntando, está dizendo aqui, obrigado pela aula, Bárbara. A partir de qual idade o exame pode ser realizado quando falamos de população de pacientes pediátricos? E várias manifestações te parabenizando pela... eu agradeço muito. Muito obrigada mesmo, pelo carinho. Da Miriam, da Maria Lúcia, todo mundo te parabenizando. Obrigada. O Murilo também parabenizou e está fazendo essa pergunta, tá? Pela liberação a partir de 2 anos de idade, a gente já poderia fazer. Claro que uma criancinha de 2 anos não engole cápsula, né? Eu já fiz de um menino de 6 anos, que tinha aquelas alergias alimentares, que para tudo e começa comendo batatinha, e aí tem diarreia e volta a sangrar. Então, eu fiz na época no Quintador. E aí era um menino de 6 anos, ele foi anestesiado para fazer a endoscopia, a gente posicionou a cápsula por endoscopia. Qualquer paciente que engula comprimido não tem nenhuma contraindicação, mas a partir de 2 anos de idade já poderia ser feita a cápsula endoscópica. Bem, está aberto para quem quiser fazer alguma pergunta. Bom, tem aqui do Ricardo Onofre. Aqui a pergunta do Ricardo Onofre. Qual a positividade do teste diagnóstico com sangramento intermitente? Se a gente pudesse fazer a cápsula mais perto do sangramento, da exteriorização do sangramento, se esse paciente tiver um sangramento visível, né, um sangramento oculto visível, teria melhor rendimento do método. Mas se esse paciente só se manifesta com uma anemia crônica, a acurácia do método, né, é de 70%. Mas é a principal indicação mesmo, é a pesquisa de lesões vasculares, né, que causem um sangramento oculto. A gente faz endoscopia, colono, não encontra causa, é a principal indicação, é o primeiro método mesmo para investigar o intestino delgado. E lembrando que a cápsula, ela
não é não compete com a enteroscopia por balão. Né? A enteroscopia por balão é um exame extremamente invasivo, o paciente é entubado, é um exame que demora algumas horas, né? E que não consegue percorrer todo o trato digestivo. Então, a cápsula ela serve como um indicador para a enteroscopia por balão para fazer a terapêutica. Qual via escolher? Vai fazer por via oral, vai fazer o exame por via retal? Então, a gente podia pensar assim, poxa, faz logo uma enteroscopia por balão, que é coberta pelo convênio há muitos anos já. Né? Não, porque quando a gente insufla o intestino delgado, a gente pode comprimir a lesão vascular e ela pode desaparecer, principalmente lesões vasculares pequenininhas, e a enteroscopia por balão, então, ela não é usada como um método diagnóstico, ela é um método terapêutico, que a cápsula vai orientar qual rota a enteroscopia por balão deve seguir. Gostaria de fazer uma pergunta? Claro. Pois não. Bárbara, muito obrigado aí, uma excelente Eu palestra. agradeço. Ótimo. É o seguinte, eu fiquei muito curioso em relação a esse caso que você falou, de suspeito de alergia alimentar. A alergia alimentar, às vezes, tem uns quadros intestinais, especialmente os quadros de induzidos, enterocolite aguda, induzido por proteína alimentar. Então, esses casos são frequentemente confundidos com anafilaxia, são tratados como sendo anafilaxia, e quando se vai investigar, eles têm IgE negativo e os testes de exposição são testes que têm risco, tem que ser feito em ambiente hospitalar, enfim. Quando você fala desse caso de alergia alimentar no menor de idade, me chama muita atenção porque esse método poderia ser introduzido mais largamente no estudo, no diagnóstico dessas supostas alergias ou enterocolite induzida por proteína alimentar. Então, eu queria saber da sua experiência, se você conhece alguma coisa, e então, gostaria de ouvir você sobre isso. Eu não tenho experiência, esse foi o meu único caso pediátrico. Esse menino internou para fazer o teste de alimentar, para introduzir, e a gente identificou várias úlceras no delgado dele, né? E aí retrocedeu o diagnóstico. Eu não acompanhei, na verdade, eu encontrei essa mãe muito tempo depois, ela me reconheceu e falou que o menino estava bem, já comendo, o menino já tinha 14 anos, que já tinha uma dieta restrita, mas que tinha evoluído muito bem. A gente também não vê na literatura uma recomendação de segmento pela cápsula, né? Introduz e faz a cápsula, introduz outra alimentação e faz a cápsula. Eu acho que talvez ela ficaria mais como um caso de dúvida de como estaria evoluindo mesmo, como uma dúvida diagnóstica. Bem, Bárbara, estamos aqui aguardando as perguntas, mas eu tenho outra para fazer. Você mostrou um caso desafiador aí que ficou acabando com o diagnóstico de macroglobulinemia de Waldenstrom, que não é um diagnóstico simples, não é um diagnóstico do dia a dia, muito menos doença de Wee, porque eu não tenho experiência nenhuma, em nenhuma das duas. Mas a doença celíaca, de vez em quando, a gente pega uma, né? E a endoscopia já nos ajuda, mostrando aquele aspecto em mosaico, etc. E eu queria saber a sua experiência, ou o que é descrito da cápsula endoscópica na doença celíaca. Não aquela que você mostrou, que o diagnóstico era de doença Aquela não era, né, no final das contas. Aquela nem era doença celíaca. Mas o que se costuma ver com cápsula endoscópica nesses casos? Então, os aspectos da cápsula na doença celíaca são exatamente idênticos ao que a gente vê na endoscopia digestiva alta. Aqueles sulcos, aquela mucosa nodular, atrofia de pregas, vê muito bem, né? Mas o que acontece? Em geral, a doença celíaca ela tem um acometimento mais proximal. Então, muitas vezes, só uma endoscopia digestiva alta é capaz de resolver, de fazer o diagnóstico, de fazer o acompanhamento.
né? Então, a gente fazer uma cápsula endoscópica de rastreamento para ver qual é a extensão da doença celíaca desse paciente, talvez não seja um bom custo-efetividade. Acho que não vai ter uma boa importância, né? Acho que uma endoscopia é suficiente para acompanhar esse paciente. A cápsula seria mais naqueles casos refratários, né? Quando a gente quer pensar se tem alguma complicação, alguma neoplasia. Claro que um exame de imagem, uma ressonância, uma tomografia com estudo do delgado, também é muito suficiente, né? A gente vai avaliar, além dos aspectos luminais, os aspectos extraluminais. Se tem linfonodomegalia, se tem alguma outra complicação dessa doença celíaca diagnosticada tardiamente, ou o paciente que não segue a dieta adequadamente. Mas nos casos duvidosos, eu acho que a cápsula tem muito a somar, sim. Obrigado. Alguém eu podia mais? falar, a cápsula é ótima, todo mundo que tem doença celíaca deveria fazer uma cápsula. Não é verdade. Não é verdade. Muito bem, concordo com isso, porque às vezes quem faz o exame expande, né, Não é a para isso. indicação, mas você está sendo muito precisa nisso. Se você resolve só com a endoscopia, por que é que seria necessário fazer um outro exame, né? Agora, você falou a questão da inteligência artificial. Essa cápsula faz milhares de fotografias. Como é que fica a avaliação dessas fotografias? É um programa que já avalia isso? Você falou que a inteligência artificial está entrando nisso para poder avaliar. Eu vou dar um exemplo. Eu tive um caso de um paciente que ele tinha um sangramento digestivo. Já tinha endoscopia e colono normais feita mais de uma vez. Então, eu pedi uma cápsula endoscópica. Esse caso tem muitos anos, né? Foi logo no início que estava aparecendo aqui. E acabou se revelando metástase de um melanoma que ele tinha extraído do dorso há vários anos antes, né? Então, o que eu quis dizer é que, na época, eu fui informado que aquilo fazia dezenas de milhares de fotos e que isso apareceu em algumas. Como é que fica essa análise dessas fotos, essas coisas? Então, hoje ainda é assim, né? Ela faz 6 fotos por segundo e ela vai fazer uma junção dessas imagens. A gente fala que é um vídeo, mas, na verdade, é uma sequência de fotos, né? Ela faz uma análise e a gente, na verdade, hoje analisa todas essas imagens. Então, a gente faz um vídeo de 9 a 12 horas de gravação. Claro que a gente não vê em tempo real, né? A gente vê com essas imagens em um modo mais rápido. E o que a inteligência artificial diz? Que seria o computador fazer a leitura do vídeo, né? E o que eles mostram é que ainda não é superior à análise humana, mas que o computador fazendo uma pré-leitura do vídeo, ele já poderia te orientar, não perca imagens tais, tais e tais, porque às vezes a gente só tem uma foto, 2 fotos no meio de milhares de fotos, e que se você, né, pisca, faz exame com sono, olhou para o lado, você pode perder aquelas duas imagens. Aquele paciente que teve um divertículo de Meckel invertido, a gente só tem 2 imagens daquela lesão. Então, realmente, você avaliar o vídeo cansado não é um exame que você vai, acabou tudo, o filho foi dormir, você já tomou seu banho, vou sentar para analisar. Não vai dar certo. Você vai dormir vendo cinema mudo, né? Então, a gente precisa usar a tecnologia a nosso favor, porque ajudaria a gente a perder menos lesão, ajudaria o cansaço médico, a análise ser mais rápida, mas talvez ainda não substituiria, né? Assim como na endoscopia e na colono, também já tem inteligência artificial sendo testada, né? E o que eles falam, principalmente na endoscopia e na colono, é que não vai substituir a avaliação do médico, porque tem que passar o aparelho, né? Você tem que olhar em cada cantinho. Então, ele ajudaria em você não perder lesão e diferenciar, fazer o diagnóstico diferencial endoscópico de determinadas lesões, né? Como os radiologistas falam, vai acabar a radiologia, porque a inteligência artificial vai ler a ressonância melhor do que a gente. Eu ainda não acredito nisso. Eu acho que vai precisar
do conhecimento clínico, né, de fazer o diagnóstico diferencial. Eu acho que ajuda sim. Olha essa imagem aqui, amplia aqui, te dá uma lista lá de diagnósticos diferenciais para você comparar imagens, mas eu acho que substituir ainda não. Obrigado. E tem aqui outra pergunta do Ricardo Onofre, que ele quer saber se há expectativa de, além de ser diagnóstica, ela possa ser também terapêutica, né? Então, existe isso em estudo, algumas cápsulas que seriam comandadas como um videogame, que a gente tivesse um joystick, isso aumentando a acurácia do método, né? Ainda não é uma realidade. A terapêutica ainda seria difícil por conta de ter que ter acessórios para colher material, então talvez essa cápsula tivesse que ser maior, então ainda é um pouco mais distante. Existem alguns estudos de cápsula que liberariam alguns corantes, então para orientar, achou uma lesão cirúrgica, por exemplo, libera o corante daqui, que vai ter corante daqui para baixo, para auxiliar o cirurgião numa eventual cirurgia, mas ainda como terapêutica de fazer tratamento de lesão vascular, ainda não é uma realidade, acho que é uma realidade mais distante. Obrigado a Clarice também, Clarice Sberardi. Ela não vale. Não, mas ela deixou aqui uma mensagem, que a inteligência artificial seria complementar, né? Que será essencial o trabalho do médico. Isso aí acho que é o desafio grande que está colocado aqui para os próximos anos. Até que ponto a inteligência artificial vai substituir ou vai apenas complementar? A gente tem ideia de que vai complementar, mas isso aí ainda está em evolução, não é verdade? E já tem uma outra aqui também, manifestação, acrescentar e otimizar o diagnóstico ao tratamento. Obrigado, Bárbara, da Maria Lúcia dos Santos, né? Bárbara, queria aproveitar e te perguntar o seguinte: na Clínica Esberard, que outros serviços vocês oferecem, né? Além da cápsula endoscópica? A gente faz endoscopia digestiva alta, a gente faz colonoscopia, a gente faz elastografia por FibroScan para avaliar esteatose hepática e fibrose, né? Então, a gente vê que com o tratamento da hepatite C, as vacinas para hepatite B, está diminuindo as hepatites virais como causa de cirrose. Mas, por outro lado, a obesidade, né, está explodindo na nossa população. Então, a gente cada vez mais tem visto casos de cirrose por esteatohepatite. E o FibroScan é um método que consegue não só avaliar a fibrose, que existem métodos por ultrassom, né, para avaliar a fibrose, mas também quantifica a esteatose hepática. Então, a gente também faz do FibroScan, a elastografia por FibroScan, a gente faz teste respiratório para intolerância à lactose, para supercrescimento bacteriano, para as outras intolerâncias de alguns carboidratos também. Isso quem faz é a Clarissa. A elastografia, quem faz é a doutora Eliane. Então, poderá ser até um assunto futuro aqui, né? Podemos combinar para falar sobre o FibroScan, que também agora é coberto pelos convênios, a elastografia, então também se torna mais acessível, porque não adianta só o método estar disponível, né? Às vezes, quando o paciente, quando ele não é coberto pelo convênio, não é todo paciente que está disposto a ter um custo, ou que pode, né? Ainda mais nessa pandemia toda, né? Não é todo mundo que pode ter uma despesa extra, né? E a partir do momento que ele é coberto pelo convênio, amplia, capilariza o acesso aos procedimentos. Sem dúvida, sem dúvida. Tem aqui manifestação também da doutora Cristina Bittar, dizendo: Obrigada, Cristina. excelente palestra, sou sua fã. Acho que também é suspeita, é todo mundo amigo. Do professor Jorge Manhães, excelente palestra, parabéns, doutora Bárbara, obrigado. Do Moisés Damasceno, parabéns, Bárbara, alguma experiência da cápsula com paciente em UTI? Sim, durante muitos anos, quando eu trabalhava no Rio, a gente cobria os exames do procardíaco da São José, né? Então, era o dia, não vou dizer que toda semana, né? Mas era realmente o dia a dia, o paciente com
com anemia crônica, com melena, faz endoscopia colono, e aí a gente faz a cápsula endoscópica, né? Até os casos que eu mostrei de pacientes que a cápsula foi feita rapidinho, aquele do citomegalovírus, era um paciente internado no CTI. Então, é o dia a dia, né? Embora a gente peça para o paciente ambulatorial, quanto mais ele caminhar, que a cápsula anda mais rápido, isso é verdade, no paciente internado, isso não é problema. Se o paciente não for capaz de deglutir, a gente pode posicionar ela por endoscopia. Então, não é nenhuma contraindicação. Vamos ver se tem mais alguma outra pergunta. No momento. Olha, eu queria agradecer muito, porque eu achei que o tema não fosse ser de interesse. Eu estou super lisonjeada. Não, mas, poxa, nós que estamos aqui agradecidos a você. Eu acho que todo mundo está gostando bastante, porque você foi bem objetivo, mostrou para a gente, para o não especialista, que o objetivo aqui é esse, falar de grandes temas e um especialista trazer o assunto para o não especialista, né? Para a gente poder entender o que é, quais as limitações do método. Eu acho que você foi precisa demais nisso aí, colocou tudo muito bem. Nós só te agradecemos muito. Queremos contar com você, eventualmente com outras pessoas, né, da clínica aqui em outros assuntos, né, correlatos, que tem muitos assuntos interessantes aí. E ainda outra pergunta do Moisés. Se o exame poderia avaliar a motilidade intestinal no paciente crítico. Então, acho que não seria uma boa indicação, porque a motilidade ela é muito dinâmica, né? Então, eu acho que não seria mais para a gente avaliar a lesão de mucosa. Eu tenho dúvidas se tem úlceras, se tem lesão vascular, eu acho que aí sim poderia. Eu acho que quando a cápsula vê que o trânsito está mais lento, ficou muito tempo no estômago, passou de 2 horas no estômago, a gente faz uma endoscopia e posiciona no delgado, né? Então, é para quê? Para a gente não perder tempo da bateria, deixar de filmar todo o intestino delgado. E a gente vê, ficou 12 horas, 13 horas no delgado. Talvez seja um momento pontual do paciente, talvez isso não reflita ele daqui a uma semana, né? Que se a gente melhorar o distúrbio hidroeletrolítico, melhorar a condição crítica dele, isso seria revertido. Eu acho que para avaliar a motilidade, talvez não seria uma boa aplicação para a cápsula. Moisés falou mais uma coisa aqui, deixa eu ver. Bom, a Zelina, a diretora da Associação Médica Fluminense, nossa presidente, te parabeniza. Obrigada. Zelina é sempre muito gentil. Gostou muito da aula. Moisés também te agradece aqui no chat e acho que nós todos te agradecemos. Então, o convite ficará para futuras apresentações. Nós estamos chegando na nossa aula, no nosso final da aula, e eu quero relembrar e convidar todos, inclusive vou mandar o convite para a doutora Bárbara para ela me ajudar a divulgar também, que afinal de contas isso tudo depende de divulgação, né? A nossa próxima palestra, que será no dia 8 do mês que vem, né? Quando a doutora Jane Marci sugeriu que convidássemos um advogado. Então, nós vamos mudar um pouquinho aqui o foco. Será convidado um advogado que vai falar sobre essa Lei Geral de Proteção de Dados que saiu agora, em fevereiro, março, e que tem tudo a ver com a nossa prática diária, tem tudo a ver com a guarda de documentação, com o que vai acontecer. Muitos de nós, eu, por exemplo, não sei quase nada direito sobre essa Lei Geral de Proteção de Dados, e isso, obviamente, que nossa atividade é pautada pelas leis e nós temos que saber e entender isso. Ele se dispôs muito gentilmente a falar, ele é doutorando na UERJ de Direito Civil e ele vai vir aqui falar para a gente, tá? No dia 8, né? Então, agradeço a todos, a presença de todos é essencial, porque sem essa presença de todos, a gente nem se anima a fazer reuniões, né?
Agradeço muito a Zelina e a Somerge de ter aberto esse espaço, esse canal. Lembrar que essas palestras ficam gravadas e agradecer especialmente a Bárbara de ter aceito o convite. Já há tanto tempo, né? Já tem 2 anos quase esse convite, Isso. mas ficou no ar e acabou dando muito certo. Muito obrigado mesmo. Acho que todo mundo lucrou muito com a sua apresentação, Muito tá? obrigada. E eu deixei no último slide o meu telefone pessoal, meu e-mail, mas qualquer coisa, doutor Rosati pode passar para todos, qualquer dúvida, algum caso que queira discutir, eu estou super à disposição. Obrigado. Então, até a próxima semana, quando nos reuniremos. Tchau. Até logo. Tchau, tchau.